Sejam todos bem-vindos ao podcast Sem Nome. Não tem nome, Rodrigo. Não tem nome? Fico naquela, qual que é o nome? Qual que é o nome? Tem mais de 60 episódios. Muito louco, né? E o nome às vezes também não importa, né? Mas esse ano eu vou desenvolver um branding pra esse negócio. Vou fazer um negócio foda aqui dentro. Cara, um nome aí pra você desenvolver isso aí. Alguns chamam de frente com Gabi. Então pode ser que seja. E, cara, nessa jornada desses 60 episódios, eu costumo falar com o pessoal que tem algumas pessoas que a gente mira, né? A gente fala, pô, eu gostaria de trazer esse cara aqui na mesa, trocar ideia e tal, porque aqui é a melhor coisa que eu faço dentro da venda de consórcio, cadastro de representantes, cadastro de vendedores, desenvolvimento de vendedores e o podcast, pra mim é o podcast. Podcast? Então, é um momento que eu sou sem precisar ser intencional, posso falar o que eu quero, enfim, eu gosto pra caralho. E trazer uma pessoa, tem algumas pessoas que a gente quer trazer, por conta de agenda a gente não consegue, a gente já tentou vir aqui umas 3, 4 vezes, eu e você conversando sobre isso, e pra mim hoje eu tenho uma honra de trazer um mentor pra vida. Esse cara, pessoal, ele me tirou do vendedor de consórcio para empresários. Vocês sabem que geralmente eu falo assim, já falo, porra, joga a bola pro cara e falo, se apresenta aí, vamos tocar o pau. Mas esse cara tem orgulho de dizer que hoje, se eu sou empresário dentro da representação comercial do consórcio, é graças ao Rodrigo Prado. Seja bem-vindo, irmão, mais uma vez. Conta pra galera quem você é e vamos pra cima. Cara, eu nada mais sou do que um catalisador de pessoas com potencial, né? Então eu escuto muito isso, né, que o Gabriel falou, mas na grande verdade eu fui só um meio na sua vida, né, que as coisas aconteceram porque você tomou uma decisão. Então eu costumo dizer que nada mais do que tudo que você está vivendo hoje é mérito seu e eu sou um instrumento no meio desse caminho, né? E eu não existiria na sua vida se você não tivesse tomado uma decisão. Top. Então o meu papel o que é? É aparecer na vida das pessoas que estão dispostas a buscar por mudanças, né? E feliz daqueles que buscam e conseguem chegar onde você está chegando. Então o meu papel é ajudar, né, representantes comerciais, profissionais de vendas a ter um olhar, né, mais estratégico para o seu negócio e deixar de ser simplesmente um bom vendedor e começar a se tornar um bom empresário do próprio negócio. Então o que você tem hoje, o que você conquistou, o que você é hoje, cara, nada mais é do que mérito seu. Daí eu fico muito feliz de ser um instrumento na sua vida, né, que está te ajudando e que te ajuda a conquistar essas metas que você está conquistando. Pô, eu chego a me arrepiar porque é emocionante. É massa, né? Porque uma coisa, o representante de consórcio, falar um pouco do nosso trabalho, o representante de consórcio ele ganha bem, ele coloca dinheiro no bolso, ele tem muita possibilidade, mas ele não tem a gestão, ele não faz a curva ABC, não tem o plano do dia, que é todas aquelas ferramentas que você veio nos proporcionando, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Apesar de você ser novo, Rodrigo, nós temos mais ou menos a mesma idade, você tem, não vamos falar que é foda, né? Mas você tem não, a gente tem que falar, a gente tá bem, pô. 42, eu tenho 41, nós estamos... tá bem. É o Botox pra cima, né? Que puxa. Rodrigão, você começou cedo na peleia, na guerra? 19 anos. 19 anos, sempre na área comercial? Sempre na área comercial. Na verdade, foi um grande desafio na minha vida que me trouxe para a área comercial, né? Com 19 anos eu descobri que ia ser pai da primeira filha. Hoje eu tenho 2 filhas, 2 princesas, uma tem 20 e a outra tem 16. Qual o nome? Gabriela e Manuela. Pô, minha xará Manuela, Deus abençoe elas. Amém, enviada de Deus. Amém. Né? E aí com 19 anos de idade eu descobri que ia ser pai, gurizão, né? Sem um rumo muito certo da vida. E eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? E aí dentro de casa, dentro da minha família, tinha o meu pai, que sempre foi um grande vendedor, sempre foi uma grande inspiração para mim. E todo mundo falava, cara, tu é vendedor, tu nasceu para ser vendedor. Então, assim, eu tinha características de um bom vendedor. Falava bem, era desenrolado e tal. E aí nessa eu falei, cara, eu vou me tornar um vendedor, porque é sendo um vendedor que eu vou ter que sustentar essa família. Né? E aí nessa, fiz vários processos seletivos, passei numa empresa, na Souza Cruz, né? Comecei a trabalhar como vendedor na Souza Cruz, pracista, atendendo 58 clientes por dia. Nossa! E dentro da Souza Cruz eu fui promovido 7 vezes. Presencial, atendimento? Atendimento presencial. Não tem moleza. Não tem moleza. Era sentar no carrinho, 6 horas da manhã, ir pra rua e visitar padaria, boteco, mercado. 58 a 60 visitas por dia, né? Isso aí era tudo registrado.
Não poderia visitar menos do que isso. E aí dentro da Souza Cruz eu descobri também que eu não era um bom vendedor, porque no meu primeiro mês o gerente falou, cara, teus resultados estão horríveis, né? Então, e eu pedi ajuda, e ele me ajudou, ele me desenvolveu. Então ali eu comecei a entender que vendas não é dom, né? Vendas é treinável. Top. Então eu tinha características de um bom vendedor, mas eu não era um bom vendedor, né? Ali na rua, para entregar resultado, para trazer o que a empresa esperava, eu não estava preparado para isso. Aí esse gestor me preparou, né? Consegui me desenvolver, e dentro da Souza Cruz eu fui promovido 7 vezes. 7? Como que esse cara te desenvolveu? Desculpa cortar, mas como que esse cara te desenvolveu? Um cara com 19 anos, que às vezes, pau duro, desculpe, mas o ímpeto tá lá em cima, né? Às vezes até um certo orgulho. E eu tinha essa arrogância muito grande, né, cara? Assim, pô, eu sou um excelente vendedor, todo mundo fala que eu sou um bom vendedor. E aí, depois do primeiro mês, ele me chamou assim, ele falou assim, ele é paulista, né? Ô, bonitão, desse jeito você não vai passar dos 3 meses de experiência, o resultado tá péssimo, tá muito abaixo do que a gente entende que é o mínimo esperado para trabalhar na empresa. Eu falei, caralho, e agora? Cacete. E aí nessa hora eu falei para ele, cara, eu preciso de ajuda. Eu tenho que sustentar uma família e eu preciso de ajuda. Aí entrou na hora ali e falou, cara, eu tenho que viver e eu não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum. E aí esse gestor olhou para mim e ele foi o meu primeiro... Seu amigo até hoje? Meu amigo até hoje. Top. Né? E ele é um cara que foi o meu primeiro mentor comercial. Porra, que da hora. Então ele olhou pra mim e falou, cara, vamos fazer o seguinte. Você vai começar a entender o que você faz que dá certo e o que você faz que precisa ser melhorado. Aí, então, Separou. Durante uma semana eu quero que no final do seu dia você anote tudo que você fez que deu certo e tudo que você fez que poderia fazer melhor para entregar melhores resultados. Na hora eu achei meio papo de coach, assim, então eu falei, cara, beleza. Mas no decorrer do dia, simplesmente por parar e não ir para o próximo dia no automático e analisar o meu dia, eu comecei a entender algumas coisas que eu fazia que dava certo e algumas coisas que eu fazia que não dava certo. Então eu comecei a sacar o que ele queria, que aquilo acontecesse na minha vida. Aí quando eu ia fazer algo que eu já estava ali avaliando que não dava certo, eu já estava melhorando. Então, só de fazer essa avaliação, eu fui melhorando. E aí, depois de uma semana, eu trouxe tudo para ele. Ó, isso aqui é tudo que eu fiz, que na minha opinião eu fiz bem. Isso aqui é tudo que eu fiz que eu poderia ter feito melhor. Ele falou, então isso aqui são as suas habilidades naturais. Isso daqui é o que você precisa desenvolver. Porra! E aí, nesse de desenvolver, ele criou uma lista para mim. E aí, por exemplo, tinha algo que eu não era muito bom. Por exemplo, prospectar novos clientes. Eu falei, ó, tá vendo aquele vendedor ali, o Mauro? O Mauro tem 35 anos de Souza Cruz. Você vai encostar nele, você vai pedir para ele te ensinar como é que faz a prospecção de novos clientes. Tá vendo isso daqui? Trabalhar melhor o mix de produto. O cara que melhor trabalha no mix de produto é o Leandro. Você vai encostar no Leandro e vai pedir para ele te ensinar. Top. Então esse cara me direcionou, né? E direcionando dessa forma, eu fui entendendo que, além de ser um bom vendedor, né, de ter habilidades, existem várias técnicas que precisam ser desenvolvidas para a gente ter um bom resultado com vendas. E foi onde eu comecei, né? Então, com 19 anos, entendendo que eu precisava sustentar uma família, eu entrei numa empresa na Souza Cruz, que é uma multinacional, que foi uma puta escola. A Souza Cruz, por si só, já é uma puta escola. Uhum. Eu tive sorte de ter um gestor que, cara, foi um mentor para mim naquele momento, né, que me desenvolveu, e graças a Deus eu cresci pra caramba dentro dessa empresa. Até que chegou uma hora que eu já tinha um nome relevante no mercado, porque a Souza Cruz, ela também proporcionava isso. Ela coloca você, a pessoa em evidência, né? E aí eu fui promovido, fui chamado para uma outra empresa para ser supervisor. Né? Então eu já comecei a sair de vendas e fui para supervisão, para supervisionar representantes comerciais, que foi da Mate Leão, que é de Curitiba. De Curitiba, aham. Né? E aí fui o supervisor mais novo da Mate Leão, com 24 anos de idade, eu já era supervisor de representantes comerciais. E ali eu comecei a desenvolver a minha vida com representantes comerciais. Se você tivesse... Você é de Minas, né? Minas. Mas você mora 25 anos? 25 anos em Floripa. Se você não tivesse em Floripa, você teria essa mesma oportunidade? O que você... Não existe o si na nossa vida, né? Mas... Cara, eu costumo dizer assim, que todo dia quando a gente acorda, né, tudo pode acontecer, inclusive nada. Boa. Aí você pode virar para a esquerda e tomar um tiro, você pode virar para a direita e não acontecer nada na sua vida. Pode ir reto e ganhar na Mega Sena. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente faça tem um porquê.
né? Se eu tivesse em Belo Horizonte, talvez por já estar na minha terra natal, onde eu já tinha ali toda uma rede de relacionamento, eu acho que eu não teria trazido essa responsabilidade para minha vida, né, com tanta velocidade igual eu trouxe indo para Floripa. Então, indo para Floripa, né, acabei me envolvendo com novas pessoas, novos amigos, e que me trouxe essa responsabilidade de ser pai. Você chegou em Floripa por quê? Os seus pais tiveram uma oportunidade em Floripa? Como que foi? Floripa, né, todo mundo conhece. E Terra da magia. fui passar um verão em Floripa com 18 anos. E aí nunca mais voltei para casa. Falei, cara, é aqui que eu quero ficar, né? E é aqui que eu vou ficar pro resto da minha vida. Eu costumo dizer que foi a minha decisão irresponsável mais inteligente que eu tomei até hoje. Então, com 18 anos, eu falei, cara, eu quero viver aqui na praia. E ali fiquei e estou até hoje. Deus abençoe. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí beleza, você veio de Minas para cá sozinho. Para cá que eu digo... Né, Sozinho. Aí hoje minha família inteira mora em Florianópolis. Seus pais? Pai, irmão, todo mundo mora em Floripa. Pô, olha que louco. A gente é o exemplo, né? Na prática. Eu já tinha parentes em Floripa, né? Então, e aí, na verdade, eu fui mais um potencializador ali para a família toda vir. Então eu vim, peitei na loucura ali, uma decisão meio irresponsável da minha parte, né? Vamos dizer assim. Porque tinha um futuro, uma faculdade, digamos, a coisa... E aí depois veio todo mundo, a família toda mora aqui também, graças a Deus. Tem 2 filhas, né, que são naturais de Florianópolis. Aí a vida já tá formada por aqui já. Você ficou quantos anos na Souza Cruz? Cara, na Souza Cruz eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos. Eu fiquei dos 20 aos 24 anos. 5 anos. Aí depois eu fui para Mate Leão, ser supervisor da Mate Leão. Da Mate Leão eu fui para o Café Três Corações, para ser o supervisor de toda a operação comercial de Santa Catarina. Do Café Três Corações... o Café Três Corações foi eu que trouxe para Santa Catarina. Na verdade, eles tinham um atendimento só através de distribuidores. E por eu já ter um bom relacionamento no varejo como um todo, de Souza Cruz e de Mate Leão, eu fui o cara que negociei com as grandes contas e coloquei o Café Três Corações em Santa Catarina e desenvolvi toda a equipe comercial, vendedores, para fazer a distribuição da marca no mercado como um todo. Então, a filial de Santa Catarina e os primeiros passos do Café Três Corações em Santa Catarina foi através da minha gestão. E aí, depois disso, da Café Três Corações, eu fui para Souvenir. Tintas. Olha como o mercado de representação tem mercado, né? Fui gerente da Regional Sul. Depois fui para Pimpolho Calçados Infantil, que é uma marca de calçados infantil e roupa infantil. Depois fui para uma empresa de iluminação em LED, né, que foi a última empresa que eu trabalhei como CLT, vamos dizer assim, e fazendo gestão de representantes. E aí nessa empresa eu era gerente nacional, só que eu já estava em Floripa já. E eles queriam que eu fosse para São Paulo. E eu falei, cara, já estava no estilo de vida ali, que eu falei, pô, eu não vou para São Paulo de jeito nenhum. E aí eu fiz uma proposta para eles, porque tinha uma oportunidade de ser representante. A gente estava procurando representantes em Floripa e não fechava. Não andava. Contratava um, não dava certo, contratava outro. E eu sempre tive um sonho de ser representante comercial. Eu sempre vi muita prosperidade na representação comercial. E por ter navegado, né, durante muitos anos como gerente, liderando representantes comerciais, falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, nessa oportunidade, eu fiz uma negociação com os donos da empresa. Falei, cara, eu não quero mais ser gerente, né? Não quero vir morar em São Paulo. Acho que chegou a hora de eu viver uma nova fase da minha vida, que é a fase que eu chamo de hora de empreender. Aos 19 anos é a fase da minha vida que eu chamo hora de virar homem. E aos 33 anos de idade é a fase que eu chamo de hora de empreender. Que foi quando eu deixei de ser um gerente e abri a minha empresa de representação. E aí eu me tornei um representante comercial dessa empresa de iluminação. Decisão do caralho. Geralmente as pessoas... O CLT traz um certo conforto, uma segurança, digamos assim, né? E o empreendedorismo ele traz uma liberdade, mas o preço é altíssimo, né? Eu conheço você e o meu sócio Marcelo, que ele era diretor da Servopa e ele saiu para ser representante também. E hoje nós somos sócios. Mas geralmente o cara
É difícil, cara. Só que eu vi a história do representante e falei, cara, eu quero ser representante. Eu sempre tive uma paixão muito grande por vendas e a representação comercial sempre foi o meu corre business, porque eu como gestor, qual que era a minha rotina? Era sair com representante comercial. Então eu fiquei 14 anos treinando, contratando, fazendo gestão de representantes, rodando, né, estrada. Então assim, o que eu sei sobre representação comercial, cara, é estrada. Né? São 14 anos de estrada. É a prática. Depois me tornei um representante comercial. Construí uma empresa com 12 pessoas. 12 funcionários? 12 funcionários. Peguei uma região que faturava 200 mil. E em 6 meses estava batendo 3 milhões por mês. Nossa, multiplicou por 12 vezes. E aí eu construí uma empresa que já não dependia de mim para bater meta. Nossa. Então, aí eu vi que eu construí algo, cara, que eu poderia replicar para outros representantes. Você me ensinou isso. Uma das lições que eu aprendi foi isso, que você tem que colocar pessoas estratégicas com você. Eu era eu, cara. Imagina, quando eu te conhecia, eu mandava boleto pro cliente, ofertava lance, abria a porta do escritório, fechava, pagava a luz, pagava as contas, fazia tudo. Essa é a realidade, né? Porque, na verdade, assim, tem uma linha muito tênue na vida do representante comercial, né, e do vendedor, do representante de consórcio, representante comercial de outros segmentos, que é ter essa mistura, né, do que é o eu profissional e do que é do eu pessoal. Então, e a grande maioria dos profissionais da representação, eles se tornam representantes porque são bons vendedores. E é aquilo que você é. Cara, eu sou um bom vendedor, né, vou começar a trabalhar com representação comercial. Só que além de ser um bom vendedor, você precisa ser um bom empresário. Né? E hoje, mais do que nunca, cara, o mercado, quando vai contratar um representante comercial, ele quer saber, e não quer mais saber se você é um bom vendedor. Ele quer saber se você tem uma estrutura, se você tem um escritório, se você tem um back office, se você não tem, se trabalha com sistema, com CRM, com funil de vendas. Que é isso, porque as representadas, as empresas de consórcio, elas também entenderam, né, que o mercado mudou. E o perfil do representante comercial e do vendedor de consórcio não é mais simplesmente o cara que fica mandando tabela o dia inteiro e esperando que as coisas aconteçam. Ou eu tenho uma visão estratégica, né, ou eu sou um empresário, ou eu vou ser mais um ali que vou ser engolido pelo mercado. Né? E aí eu consegui construir isso na minha empresa. E aí lá em 2018... o que eu comecei a fazer? O que é o Gabriel do consórcio, eu comecei a ser o Rodrigo da representação comercial. Eu abri um Instagram, né, que é o meu Instagram, se vocês não me seguem, @RodrigoPrado, e comecei a compartilhar o meu dia a dia. Ó, aqui é assim que eu faço, pô, aqui eu fiz, deu errado demais, né, é assim que eu construo a minha empresa, esses são sistemas. Então eu comecei a compartilhar boas práticas. Top. E, cara, começou a vir um monte de representante. Porra, bicho, que legal, que massa, né? Como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? E aí eu falei, cara, tem oportunidade aqui. E foi quando eu comecei a vender o meu primeiro curso para representante comercial, lá em 2018. Você já fazia tipo um curso gravado? Então eu fui o primeiro, né, a primeira pessoa no Brasil a falar exclusivamente para representante comercial na internet, através das redes sociais, lá em 2018. Aí eu coloquei a minha cara e comecei a ensinar. Comecei a ajudar, comecei a ensinar, comecei a ajudar. E aí vendi um curso, vendi a mentoria. E de lá para cá, já são mais de... final de 2024, bateu 5 mil representantes clientes. 5 mil alunos. 5 mil alunos. Nossa, imagina. Olha o mercado. 5 mil alunos. Não cabe nesse prédio. 5 mil alunos que representantes comerciais que querem se tornar melhores empresários. A grande sacada, eu acho que ela tá nisso, dentro do empreendedorismo, né? Porque você, independente, o cara, a gente conhece lá, o cara tem uma moça que, como que é o nome dela, lá de São Paulo, ela é representante de roupa. Não lembro o nome dela. Então, Luciana. Ela tem o Leandro, lá de Minas Gerais, o próprio Júlio, que também é de Minas. Júlio de Minas. Cada um trabalha com um produto diferente, mas no final do dia é ser melhor empresário, senão ele não sai do lugar, velho. Cara, independente do segmento de atuação, independente do modelo de negócio, eu trabalho com roupa no Brás, eu trabalho vendendo consórcio, eu trabalho vendendo alimentos e bebidas para supermercado, eu trabalho vendendo material de construção para o varejo, né? Eu vendo com produto têxtil para indústrias que transformam o produto.
Cara, no final das contas, né, além de você ser um vendedor para todas essas empresas, você tem que ser um empresário da sua empresa. Senão não vai andar. Né? Você tem que ser um gestor do seu negócio. Você tem que fazer a gestão da sua carteira de clientes. Porque o que aconteceu durante muitos anos, né? Que tudo isso era terceirizado para as representadas. E isso era normal. Gestão da carteira de clientes ninguém fazia. O representante não se via como um empresário. A representada que você diz é como se fosse a servopa, A no servopa. caso. Ela cuidando do meu cliente. Não exatamente. faz sentido. Então, assim, você como empresário, né, do segmento de consórcio, não tinha controle nenhum sobre a sua carteira de clientes, por exemplo. Então, independente do segmento, cara, o representante, ele é um empresário e ele tem uma empresa de prestação de serviço. O que o Gabriel tem hoje? Uma empresa de prestação de serviço, né, que atua com consórcios. Mas pode atuar com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Né? Então, a sua empresa tem que ser vista como empresa. Quando você me chamou a atenção, eu lembro, sei lá, em 2 dias eu estava comprando a sua mentoria. Isso que eu queria te perguntar. Por que você entrou na minha mentoria? Por causa do... É louco, né? Porque a gente no final a gente é vendedor. O plano do dia. Plano do dia. Eu nem seguia, né? Eu vi um vídeo e eu tô o dia inteiro olhando, né? As coisas, captando e tal. Eu faço muitas mentorias, pago por esses acessos que a gente conversou e etc. Eu gosto disso. Mas a grande sacada foi o plano do dia. Eu falei, cara, eu chegava no escritório, já tinha uma vida confortável, mas chegava no escritório e não tinha o que fazer. E quando eu comecei a entender sobre o plano do dia, eu falei, caralho, eu tenho que entender o que é isso aí. É uma coisa até que meio que óbvia, né? Só que se você não fizer isso aí com consistência, que é o que resume a vida... Que é o que carrega lá em cima, né? O sucesso. Isso. É a soma do como é que é? Que você faz todos os dias bem feito. Isso. Quando eu olhei o plano do dia, quando eu entendi o plano do dia, que eu posso levar meu filho no colégio, que nem eu levo todo dia, posso levar meu filho no colégio, não tem problema. Eu posso, eu vou treinar um pouco mais tarde, vou chegar no escritório, não importa se você chegar às 10 ou às 8 da manhã, e não é a questão essa. Mas se eu chegar no meu escritório e não souber o que fazer, o plano do dia é isso. Se eu não souber o que fazer, quem eu vou visitar, para quem eu vou falar que traga resultado, vai chegar no final do mês e não vai ter resultado. Porque o plano do dia nada mais é do que o quê? Do que você tem muito claro o que precisa acontecer naquele dia, né? E o plano do dia é muito mais do que um planejamento diário. O plano do dia, ele é um planejamento diário de tudo que precisa acontecer todos os dias para bater a meta semanal, que as metas semanais me entregam um resultado mensal. Top. Então, qual que é o grande erro hoje da maioria dos representantes comerciais? É querer ter uma rotina diária produtiva sem que essa rotina esteja conectada com o resultado que quer entregar no final do mês. Então, qual é a metodologia que a gente faz lá na mentoria? E primeiro eu miro, né, para o final do mês, depois eu vou criando o plano semanal e o plano diário. Então, eu sei que se eu fizer aquele plano do dia todos os dias bem feito, eu estou caminhando rumo ao resultado que eu quero entregar no final do mês. Muita aula, né? E é aí que eu falo que quando o cara tem um plano do dia bem feito, ele não precisa de motivação para sair da rua para vender. Ele só tem que executar. Tem motivação maior do que você saber que se você não entregar aquele resultado vai impactar negativamente no seu bolso no final do mês? Não existe. Não existe. Então, assim, aí já é uma visão de adulto, né? Se isso não te incomoda, tem alguma coisa de errado na sua vida, né? Boa. Então, o plano do dia nada mais é do que isso, cara. É isso que você falou assim, não, eu tenho um plano. Eu posso levar meu filho na escola? Eu posso. Eu posso começar a trabalhar mais tarde? Eu posso. Mas desde que aquele plano seja cumprido, né? Por quê? Porque eu sei que realizando aquilo ali, eu estou entregando meu resultado semanal. Pode ser que hoje eu não entregue aquele resultado, só que eu tenho visão do que não foi feito. E eu sei que aquilo, o quanto que o que não foi feito compromete no final da semana. Então eu vou trazendo isso para os restantes dos dias das semanas, para que na semana eu consiga fazer tudo que tem que ser feito para caminhar até o resultado do final do mês. Basicamente é isso. E é isso, Gabriel, que divide, cara, que separa representantes que estão tendo sucesso e que crescem com muita velocidade. É só você parar para você ver. Não tem quanto que a sua empresa cresceu a partir do momento que você começou a ter governança sobre a sua vida. Porque isso é ter governança sobre a sua vida. É fazer o que precisa ser feito. Ou você tem esse tipo de governança, ou você é um cara que todo dia acorda e fala, cara, vou pra praia. Para quem que eu vou vender? Vou vender para esse. Beleza. Eu vendi 1 milhão hoje. Mas 1 milhão é muito ou é pouco? Não sei. O cara não sabe por onde. Porque no final do mês, se eu não entreguei o resultado que eu precisava, foi pouco.
né? Isso. Não, 1 milhão foi muito. Por quê? Porque a minha meta era 800 mil. Pô, bati a meta, extrapolei a meta, então foi muito. A minha meta era 800 mil, vendi 500 mil, foi pouco. Então, quando eu não tenho esse plano do dia bem feito, o resultado que você faz ali pode ser bom, pode ser ruim, mas você não tem visão sobre isso. E é isso, cara, que faz e que acelera muito o resultado de muitas empresas, de muitos representantes comerciais, porque você tem governança sobre o que você vai fazer e você faz a sua empresa crescer com muito mais velocidade, porque você não fica refém do mercado, você não fica esperando as coisas acontecerem, você governa o que você vai fazer e vai atrás dos resultados que você planejou, basicamente. Cara, isso é incrível, porque eu tenho... É incrível mesmo, que isso é só isso. É a primeira lição, né? O primeiro conselho, digamos assim. Mas tem muito mais, tem curva ABC, não estamos aqui para vender a mentoria, eu tô aqui, vou falar do meu resultado, como você falou. Eu entrei na pandemia lá, eu lembro que eu tinha vendido, tipo, sei lá, 25 milhões. Era um baita de um resultado pro período da época. Pô, quase 30 milhões e etc. Eu comecei a colocar essas ferramentas, implantar, contratei secretária, tive um CRM que eu tinha, mas não usava, comecei a implementar mesmo e praticar aquilo ali. No outro ano a gente pulou para 48, a gente quase dobrou o nosso negócio. De um ano para o outro. Isso, e agora em 2024 a gente produziu algo em torno de 70, a gente quase bateu quase 80 milhões, um pouco mais que 70, então a gente quase triplicou novamente o nosso resultado. Isso aí porque eu tenho liberdade para vender. Eu consigo saber o que cada um está fazendo dentro da minha estrutura, que isso que você ensina. Isso já tem. Não tem como eu pegar eu vou sair vendendo e ficar pagando. E é engraçado que você falou um ponto muito importante, que é eu tenho mais liberdade para vender. Teve uma vez que eu estava ensinando, estava num projeto de mentoria, estava dando uma palestra. Né? E aí eu estava falando para os representantes comerciais que quanto mais planejado o representante mais liberdade de tempo ele tem. Aí o cara assim, mas o que é essa liberdade de tempo? Eu já tenho muita liberdade de tempo, eu já tenho tempo com a minha família, eu já tenho tempo... Eu falei, cara, beleza, isso é a liberdade de tempo. Você precisa ter liberdade, uma outra liberdade de tempo que você precisa, que é o que vai fazer a sua empresa crescer, é liberdade para ser mais estratégico. Porque se você está preso só no operacional, você não tem liberdade de tempo. Não consegue ser liberdade de tempo tem a liberdade de tempo para ter qualidade de vida. E isso eu falo que muitos representantes conseguem ter uma boa qualidade de vida, assim, liberdade de tempo nisso. Só que liberdade de tempo no negócio é você não ser só operacional, mas você ter liberdade de tempo para fazer sua empresa crescer. Para desenvolver aquele negócio. Porque se você não tem tempo para fazer a sua empresa crescer, quem é que vai fazer ela crescer? Se você é o cara que está só preso no operacional, quem é o cara que vai fazer a sua empresa crescer? Então, tudo isso aqui, ferramentas, CRM, trazer pessoas, ter uma boa gestão sobre o negócio, sempre tem que ter como objetivo principal liberar mais tempo para o Gabriel. Rodrigo, o tempo que eu ganho mais aqui, que o Gabriel ganha mais, é tempo para ficar mais com a família? Se ele quiser, ok. Mas esse tempo que ele ganha a mais é para sair para almoçar com mais clientes. É para sair para relacionar com outros grupos de clientes, é para sair para ser mais estratégico, para desenvolver novos negócios. Fazer um podcast. Né? Ir para São Paulo, passar 3 dias numa imersão. Exatamente. Então, essa liberdade de tempo que muitos representantes não têm é o que faz eles ficarem cada vez mais no operacional. A empresa até cresce de um ano para o outro. Tem um monte de representante que eu converso e falo, cara, como é que foi o seu resultado de 2024? Cresci 30%. Legal. Esses 30% foi um crescimento planejado? Ou foi? Não, cara, foi acontecendo. Então imagina se você tivesse planejado. Imagina se você tivesse mais tempo para ser mais estratégico. É aí que dobra. É aí que você começou a trazer esses resultados. Você coloca a ferramenta certa, no momento certo, no lugar certo. É louco isso aí. Porque é isso que faz com que você pare. Puta, cara, é foda de falar, porque eu sou vendedor 24 horas por dia, eu vivo o consórcio. Mas quando você para de pensar somente na venda, começa a desenvolver estratégia, começa a ter tempo para ligar, para fazer uma ligação para você e falar, Rodrigão, você consegue vir gravar o podcast aqui? Pô, só consigo na quinta-feira. Você tem tempo para você... Você vende mais. Você vende mais sem querer vender mais, na verdade, né? Porque você tem uma estrutura hoje que está te ajudando a vender mais. E é isso, né? Você está lá dentro do grupo da mentoria e a gente recebe... hoje o Gabriel faz parte do grupo, todo mundo que entra na mentoria, né, faz parte de um grupo fechado onde só tem representantes da mentoria.
E esse grupo é um grupo de comunicação entre os representantes, né? E onde eles também compartilham lá as boas sacadas, boas práticas, bons resultados. Então todo dia tem cara ali, né? Tem o Rubens de São Paulo agora. Cara, ele tá batendo recorde atrás de recorde. Como é que pode, né? Rodrigo, pô, eu tinha dificuldade de conseguir uma boa empresa para representar. Através da mentoria eu usei aquela sua estratégia e trouxe essa empresa para o meu portfólio. Essa empresa triplicou o meu resultado. Triplicando o resultado com essa empresa, né, chamou atenção para aquela outra que veio e eu tô batendo. Então é um negócio que vai acontecendo assim, e isso não é só com o Rubens, não é só com o Gabriel, é com o Júlio lá em Minas, é com o Omar em Minas, é com a Lu... Cara, todo mundo. E é isso que eu falo. Eu sou o dono, né, da fórmula mágica? Não. Mas eu encontrei um caminho que ajuda representantes a terem melhores resultados. E seguindo esse caminho, fazendo, né, o passo a passo bem aplicando feito, cara, não tem erro. Porque não foi 1, nem 2, nem 3 representantes conquistados. São milhares de representantes que vendem consórcio, que vendem alimentos e bebidas, que vendem material de construção, que vendem roupa, que vendem calçado. Então é algo que não é específico para um negócio. Não. Né? É para qualquer negócio que esteja ligado com representação comercial. Sou representante de consórcio, representante de alimentos e bebidas. No final das contas, a gestão é a mesma. A visão, a mentalidade do profissional que está ali tocando aquela empresa é a mesma. Por que alguns representantes crescem e outros não? Falta de governança sobre os negócios. Eu costumo dizer que o representante que não tem planejamento comercial, ele se torna refém da boa vontade dos seus clientes. O cara vira fechar ou não. Vou falar de novo. O representante que não tem governança sobre os seus negócios, que não tem um bom planejamento, ele se torna refém da boa vontade do mercado. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você é um cara consolidado no mercado, certo? De certa forma, né? Quero mais, né? Se você não buscar negócios, você concorda comigo que vai ter sempre um negócio ou outro acontecendo, de clientes recorrentes, que estão sempre comprando de ti. Claro. O negócio acontece. Que nem você. Comprou, tá comprando de novo essa semana. Exatamente. Então, assim, a gente se torna refém da boa vontade dos clientes. Então, tem 2 jeitos. Do cliente falar sim ou não, digamos assim. Se o cliente falar sim, as coisas estão acontecendo. Se o cliente falar não, não tá. Agora, quando eu assumo o controle e eu determino o que vai acontecer, eu planejo, eu tenho um plano A, eu tenho um plano B, cara, e eu planejo aonde eu quero minha empresa que ela chegue, né, eu começo a controlar os resultados. E é isso que faz com que representantes cresçam com muita velocidade e cresçam muito, e o que separa de representantes que crescem pouco. Principalmente para quem trabalha no varejo ali, que, cara, eu tenho uma carteira consolidada, o cliente compra todos os meses e tal, então eu sei que vai vir um resultado. Só que é um resultado muito menor do que poderia ser se ele estivesse planejando, se ele tivesse mais tempo para ser estratégico, se ele pudesse prospectar, né, clientes com mais qualidade, com mais velocidade. Porque às vezes o cara do varejo, o cara pega lá, sei lá, tá pingando todo mês, todo mês o cara compra 1 milhão dele. Isso, E ele tá achando que é ótimo, mas o vizinho do lado tá pingando 3 milhões e ele não tá atendendo, nem sabe que aquele vizinho existe. Então, o que separa, no meu ponto de vista, né, quem representantes que crescem muito, representantes que crescem pouco, cara, é planejamento, é processos, ferramentas e gestão. Porque ser um bom vendedor, todo mundo sabe ser. Eu costumo dizer que a grande dificuldade de 90% dos representantes comerciais de entregar melhores resultados não é falta de venda. Porque concorda comigo que cliente para comprar tem um monte? Né? A grande dificuldade é o quê? É tempo, estratégia e planejamento para conseguir vender para todo mundo que está disponível para você dentro de um mês, por exemplo. O que você, beleza, você chegou, recebeu uma proposta pica da empresa XPTO, não importa como você falou, qualquer tipo de empresa, pode ser até de camiseta, vamos dar um exemplo de qualquer coisa. O que você faz, quais seriam os seus passos para implementar um processo dentro de um escritório hoje do zero? De representação? O que você faria hoje? Eu faria assim, não alugar o escritório, isso aí qualquer um faria, né? O que você para sair do day one, que você disse? Com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Primeiro eu entendo que
existem 3 fases de qualquer representante. A primeira fase é o bom vendedor. Tá? O bom vendedor, cara, sim, o papel dele no início é o quê? Vender. Eu tenho essa empresa aqui. O primeiro passo que eu vou fazer é entender quem são os clientes na região e vender. Porque eu preciso vender. Então, a fase inicial o quê? É ganhar mercado. E eu gosto de ganhar mercado numa estratégia que eu chamo de estratégia de caracol. Que é ir pegando pequenas regiões e crescendo ao redor. Para quê? Para eu não prejudicar o caixa da minha empresa. Porque senão eu vou dando tiro para cá, tiro para lá, tiro para lá. Eu faço um resultado de venda, mas eu sugo muito o meu tempo e o caixa do meu negócio. Boa. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a ser relevante. Outra coisa, eu vou ficar pelo menos 1 ano, né, ajudando os meus clientes a terem resultado. Então, assim, quem são os principais clientes e de que forma que eu posso ajudar esses caras a terem melhor resultado? Então, quem trabalha no varejo, por exemplo, pode ficar lá trabalhando no final de semana no ponto de venda. Fazendo treinamento, fazendo ação de sell-out. Por exemplo, sei lá, o cara vende material de construção, isso, você ir no material de construção no sábado. Ajudar a treinar a equipe dele. Então, basicamente, o que eu ia fazer? Eu ia ser um bom vendedor e ia conquistar minha carteira de cliente. Top. Fidelizar. Fidelizar e ter a receita que eu preciso para começar a dar próximos passos. Depois, naturalmente, conforme a empresa os negócios vão crescendo, eu não consigo mais guardar tudo na minha cabeça. Eu preciso começar a ser estrategista. Então, o segundo perfil de representante é o estrategista. O estrategista é o cara que já foi um bom vendedor, né, que sendo um bom vendedor já conseguiu conquistar uma carteira de clientes e agora ele precisa ser estrategista porque o negócio dele está expandindo. Então, conforme os negócios expandem, é natural, né, que você não consiga mais guardar tudo na cabeça. Então, eu começaria com ferramentas. Primeira coisa, CRM. Esse é o básico. Primeira coisa que eu faria era um CRM. E tem que colocar o CRM em prática. Colocar em prática. Então, o CRM, funil de vendas e o WhatsApp Business. Tem muita gente ainda que, por incrível que pareça, não trabalha com WhatsApp Business. Não, tá doido? Sendo que ele tem uma série de recursos ali, né, não dá nem para falar agora, que otimizam muito e fazem a gente ter uma comunicação muito mais organizada. Só de você etiquetar já tá... Etiqueta... Quando eu ensino na mentoria, né, a construir funil de vendas com as etiquetas do WhatsApp. Então, assim... Imagina um funil de vendas nas etiquetas do WhatsApp, sem precisar gastar dinheiro com Pipefy, pra porra nada. Então, CRM, funil de vendas, WhatsApp Business. Para quê? Para ter uma melhor gestão sobre isso. Né? Depois, eu ia trazer mais uma empresa complementar que eu conseguisse vender dentro dos meus clientes. Para quê? Para aumentar o meu ticket médio sem aumentar as minhas despesas. Então, eu estou sendo estrategista. Então, eu fui um bom vendedor. E o cara, quando é um bom vendedor, cara, que é a fase inicial, bicho, ele tem que ir para o mercado e ganhar mercado. É prospecção, é abrir cliente, é se relacionar, é mostrar para aqueles clientes ali que ele não é só mais um, mas ele está ali para ajudar. Isso é perdigueiro mesmo, né? Perdigueiro mesmo. É cortar mato alto. Depois eu preciso começar a ser estrategista. Opa! Então agora eu preciso organizar melhor as informações, eu preciso ter uma gestão melhor da carteira porque o negócio está expandindo e eu tenho que vender mais sem gastar mais. Como que eu vendo mais sem gastar mais? É vendendo para aquele mesmo cliente outro produto que eu não tinha antes. Top. Né? Depois, o terceiro perfil de representante é o líder. É o cara que onde eu estou querendo chegar. É o líder. Que é o cara que vai desenvolver a equipe, né? Vai desenvolver a equipe. Então, e quando a gente fala de desenvolver equipe, a primeira pessoa que a gente tem que trazer é o suporte comercial. Vou te explicar por quê. Tem uma pesquisa, né, que eu fiz, que mais de 5 mil representantes responderam, que diz que 60% do tempo hoje do representante é dedicado a burocracias e suporte à carteira de cliente. E apenas 40% de fato destinado a vender. Então, concorda comigo que hoje que o principal gargalo da maioria dos representantes comerciais é burocracia? Suporte comercial. Então, quem que eu vou trazer primeiro para a minha empresa? Alguém que resolva um problema que eu tenho, que é falta de tempo. 60% do meu tempo está com coisas que eu não preciso fazer. Mandar boleto, por exemplo. Primeira pessoa que eu trago é o suporte comercial.
teoricamente, eu estou ganhando 60% a mais de tempo na rua, porque eu estou transferindo isso para outra pessoa. Né? Então, o processo de construção, o que é? É ferramentas, processos e pessoas. Então, sou um bom vendedor, começo a ser um estrategista, trago ferramentas e processos, e por último eu trago pessoas. Qual é o grande erro de muitos representantes? Trazer pessoas sem antes ter ferramentas e processos. Aí imagina, você é um vendedor que está sobrecarregado, um representante. Cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, só que está tudo na sua cabeça. Aí você vai trazer lá o João para trabalhar na sua empresa. João, você vai ser o meu suporte comercial. Aí o João vai olhar assim, tá, o que eu vou fazer? Aí você fala assim, não, tem que fazer isso, é assim que faz, é assim que faz. Mas está tudo na sua cabeça. Não tem um sistema, nada. Não tem um plano do dia, não tem um funil de vendas, não tem um WhatsApp Business, não tem processo, não tem nada. Aí o que você vai fazer? Para você é tudo muito lógico. Você faz isso há 20 anos. Então tudo que tem que acontecer na vida, no seu dia a dia como representante, cara, vem, você mata. Vem, você mata. Porque está tudo automático na sua cabeça. Aí você quer transferir isso para essa pessoa com velocidade. Não, aqui é assim que faz. Aí você cria também uma expectativa que essa pessoa tem que fazer igual ou melhor que você, mas ela não vai fazer igual ou melhor que você. E você vai vomitar um monte de informação ali. Você vai vomitar. Então o que acontece? Quando não tem ferramentas e processos, o representante não tem didática e nem tempo para treinar outra pessoa. Então, por que muitos profissionais hoje da representação comercial e vendedores de consórcio têm experiência negativa em montar a equipe? Porque não tem ferramentas, não tem processo, e não teve tempo didático para treinar e liderar essa pessoa. Porra. Entendeu? Então por isso que existem esses 3 estágios. Sou um bom vendedor, sou um estrategista e começo a ser um bom líder. Para eu ser um bom líder, não basta eu saber tudo sobre o meu negócio. Eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter processo. Para que eu traga uma pessoa e ela saiba o que tem que fazer. E aí eu consigo ter mais segurança para estar na rua, sabendo que aquela pessoa tem um processo minimamente organizado dentro do escritório. O negócio tem que andar. Porque quando não tem, o que você faz? Você vai para a rua, mas aquela pessoa depende de você para tudo. Você tem que voltar. Aí vai dar 3 meses e você fala assim, cara, pô, esse negócio não está se pagando. Por que não está se pagando? Porque você não está liberando mais tempo para você. E toda pessoa que você traz para sua empresa tem que liberar mais tempo para você. E aí o outro grande erro que as pessoas acham é que esse profissional, ele tem que se pagar. Aí quer colocar ele para vender, mas ele não sabe vender. Como que esse profissional se paga? Olha a linha de raciocínio, liberando mais tempo para você. Porque você vende mais, você melhora os seus negócios, sua operação se paga com mais velocidade. Top! Então não é ele que se paga, ele se paga liberando com você, dando coisas para ele fazer, que vai liberar mais tempo para ti na rua, para ser mais estratégico, para melhorar os seus resultados e esses resultados melhorando, pagando essa operação com mais velocidade. Muito bom. Muito bom. Então, ele não tem que vender, ele tem que fazer aquilo ali desde que eu tenha os processos para ele fazer. Exatamente. A primeira pessoa que você traz para sua empresa, o papel dela não é vender. O papel dela é resolver burocracia para liberar mais tempo. Quem tem que vender mais é você. Porque às vezes você está com essa impressão, cara, eu estou sem braço, eu estou sem tempo para vender mais. Aí você coloca uma pessoa para querer vender mais, mas você ainda está resolvendo todas as burocracias da sua empresa, ou seja, não vai liberar mais tempo para você. E essa pessoa também não vai conseguir vender porque ela, cara, não entende sobre o seu negócio. E aí você vai ficar com aquela sensação que, cara, não está valendo a pena, não está se pagando. Então a primeira pessoa que eu trago não é para vender, é para dar suporte para a carteira de cliente, tirar a burocracia do seu colo e liberar mais tempo para você vender mais. Aí qual é a grande sacada? Rodrigo, quando eu trago outra pessoa para minha empresa? Quando você começar a ficar sem tempo de novo. A terceira, daí no caso. Boa. Quem que é? Um televendas. Né? Só que vai abrir uma pessoa que vai... Um SDR. Um SDR. E aí esse SDR vai fazer aquilo que você às vezes estava fazendo, estava comendo muito seu tempo. Você cortou o mato e agora tá a hora de abrir a rua para depois pavimentar. Aí você vai ficar sem tempo de novo. Traz mais um SDR. Aí você vai... Então, logicamente que depois que a sua empresa está mais estruturada, você consegue montar essa equipe com mais tranquilidade. Mas no ponto de vista de montar uma empresa eficiente, gastando pouco, o início é esse. Toda pessoa que eu trago tem que liberar mais tempo para mim. Liberando mais tempo para mim, e eu entrego melhores resultados na minha empresa cresce mais. Fiquei sem tempo de novo, eu trago outra pessoa. Então você está sempre trazendo pessoas na hora certa
sem sangrar o seu caixa, né, e tornando a sua empresa mais eficiente. Muito, porra, aqui foi a verdadeira aula. Caralho. Fala um pouco para nós sobre a curva ABC. A curva ABC vamos bater neles até eles chorar. Cara, a curva ABC nada mais é do que você começar a criar uma categoria de clientes dentro da sua... É porque assim, muitas vezes a gente olha para os nossos clientes e enxerga todos eles de um jeito só. Uhum. Né? Tudo dentro da nossa empresa a gente tem que olhar de acordo com o nível de relevância que ele tem para dentro do nosso negócio. Por exemplo... Nossa, como que é? Tudo que a gente... A gente sempre tem que olhar para os nossos clientes de acordo com o nível de relevância que ele tem para dentro do nosso negócio. Top. Vou te dar um exemplo. Você é cliente de um banco. Como que ele te categoriza? De acordo com o que eu tenho ali dentro, né? Então você tem o cartão Black, que é o top, né? Você tem lá o cartão Ouro e o cartão que todo mundo ganha quando entra. Então isso é uma segmentação, concorda? Então o cara que é cartão Black, né, ele tem um limite diferente, ele tem acesso direto ao gerente, ele tem a sala VIP limitada, ele tem uma série de benefícios que está categorizando ele. Ele é um cliente curva A dentro do banco. O cara Ouro é o curva B e o cara Prata é o curva C. Eu vou tratar pior o cara da curva C? Não. Ele simplesmente vai ser tratado dentro da minha empresa de acordo com o nível de relevância que ele traz para o meu negócio. Não é tratar pior, mas ele tem menos benefícios, ele é tratado diferente do cliente curva A. Então, curva ABC nada mais é do que a gente entender que dentro da nossa carteira de clientes a gente tem clientes diferentes, né? E que para cada segmento existe um nível de serviço diferente que eu tenho que entregar para aquele cara. Não adianta eu ficar queimando o cartucho, por exemplo, querendo me relacionar demais com o cliente curva C, sendo que ele é um cara que não traz o potencial de negócio que eu quero para a minha empresa. Então eu preciso entender que com quem eu tenho que sair para almoçar, com quem eu tenho que sair para me relacionar, né? Onde que eu tenho que ter no início do mês um planejamento de relacionamento estratégico. Cliente curva A, cliente curva B que eu posso jogar para A, ou até mesmo quem é o curva C que tem potencial. Tem potencial, mas ele é C dentro da minha carteira, mas ele é A para outros negócios. Isso é muito bom, isso é muita estratégia. Você trabalhar de forma intencional, com muita estratégia, isso mudou muito o meu jogo. Então a curva ABC nada mais é que cliente curva A são os clientes que juntos representam 80% do meu faturamento. Cliente curva B são os representantes que juntos representam de 10% a 15% do meu faturamento. E o cliente curva C são os clientes que representam de 5% a menos do meu faturamento. E aí dentro da minha empresa eu tenho que ter estratégias, né, e um pool de serviços para cada cliente de acordo com o nível de relevância que ele tem para o meu negócio. Que é o que o banco faz com a gente. Qual é o pool de serviços do cliente Black? Acesso à sala ilimitada, acesso direto ao gerente, tem desconto na anuidade. Então é o pacote de serviço que você oferece. E aí a sua empresa também pode oferecer isso. Então, por exemplo, você tem um escritório, né? Tá. Que estratégia que o seu escritório pode ter para cada perfil de cliente? Bom, para os caras que investem muito, que compram muito consórcio meu, cara, eu vou ter aqui para ele, eu vou enviar o boleto para ele, eu vou fazer toda a gestão de boleto para eles, eu vou, dentro do meu escritório, trazer um podcast, eu vou colocar esse cara dentro do meu podcast, eu vou criar encontros trimestrais e vou trazer todos esses caras para almoçar num restaurante diferenciado comigo. Então, e aí você faz também com que outros clientes queiram estar dentro desse grupo. Tá me dando muita ideia. Porque faz total sentido, não custa nada. Tem um monte de coisa que você pode fazer assim. Que tipo de serviço, prestação de serviço eu posso criar dentro da minha empresa para cada grupo de cliente? Isso também você pode ajudar você a fazer com que clientes invistam mais no seu negócio. Cara, olha só, hoje você é um cliente curva B. Você tem uma faixa aqui de faturamento comigo, com as cartas que você tem, de 3 milhões. Se você bater 5 milhões de carta no ano comigo, eu te trago para esse grupo aqui, você tem essa série de benefícios. E gira tudo em torno do benefício. É para tudo na vida. Tudo é em torno de benefício. E aí o cara vai pensar, aí isso faz também com que o cara, na hora de comprar um próximo consórcio, por que ele vai comprar do teu concorrente que não dá nenhum benefício para ele,
Sendo que você, pô, eu vou comprar do Gabriel, cara. O Gabriel já me atende bem, né? E se eu sair de 3 milhões para 5 milhões anos de carta com ele, cara, eu vou fazer parte do grupo elite dele. O grupo elite dele, né, ele faz um jantar a cada 3 meses de network, ele tem o podcast, ele tem um escritório que faz isso, ele tem um gestor financeiro lá que dá uma assessoria de investimentos pra gente, tem... Aí você começa a criar dentro da sua empresa, e o grande lance do empresário de consórcio também, inclusive, é pensar isso. Que tipo de serviço que eu consigo criar dentro da minha empresa para ajudar esse cara? O over delivery. É o over delivery. Então, por exemplo, assim, você pode, vamos supor que esses clientes, você pode ter treinamentos, mentorias para os seus clientes. Para o cliente. Então, assim, cara, eu vou trazer um cara que é especialista em gestão de tráfego. Todo negócio hoje precisa de gestor de tráfego, não precisa? Uhum. Você vai oferecer para esses caras. Eu vou trazer um cara aqui que fala sobre posicionamento e imagem. Por que não? Vou entregar isso aqui para eles. Todo mundo precisa. Então são coisas que a gente pode ir entregando para a nossa carteira de acordo com o nível de relevância que ela tem para o nosso negócio e que faz também que a gente consiga fazer os clientes crescerem dentro da nossa base, entendendo que existe essa progressão, esse pacote de benefícios. Aqui são só 2 coisas que a gente falou até agora. Plano do dia e a curva ABC. E os 3 perfis de os contratação, 3 perfis de já deu uma bom aula, vendedor, estrategista e o líder. Quanto tempo você dá... A diferença do Rodrigo é que dentro do digital as pessoas acham que são um deus. O cara, você vai lá e compra uma mentoria e o cara acha que quem te atende é o secretário dele, é o assistente e tal. O Rodrigo tá aqui, ao vivo, presencial comigo. Quando eu precisei de dúvida, ele trocou ideia comigo. Tem um encontro, são 2 vezes por mês os encontros, uma cada quinzena, o encontro... Isso. De 15 em 15 dias o encontro no Zoom. O encontro no Zoom. São 12 em 6 meses. Por que você trouxe o teu negócio para esse tipo de coisa? Para realmente atender o representante? Porque você poderia simplesmente jogar, colocar dinheiro no bolso e falar tchau. Por que você trouxe? Você vai falar de propósito, obviamente, né? Não, mas tem mais do que isso, né? Eu vou sair dessa romantização do propósito, porque realmente tem propósito, né? Sempre que a gente está envolvido em alguma coisa tem propósito. Mas, cara, para mim é muito claro que todo representante é um grande mentor para mim. Todo representante. Então, assim, sempre que eu vou sentar para conversar com o representante, eu já sento com um copo vazio. Por quê? Porque, cara, na tua história, na tua jornada, você tem alguma coisa... Eu não te falei esses dias, não falei hoje, o que você me ensinou quando você falou que network se paga? É o ingresso? Como paga pelo acesso. Você paga pelo acesso? Cara, isso aí você falou pra mim quando você entrou na minha mentoria. Eu ainda falei pra minha mulher, né? Eu falei, pô, esse cara aqui é diferenciado. Valeu. Ele é um vendedor de consórcio, ele entrou na minha mentoria porque ele entendeu que dentro da minha mentoria ele pode ter algum contato com um monte de representante e pode vender consórcio pra todo mundo. Eu vou ajudar ele. Não foi isso que eu fiz? Contando o segredo. Contando o segredo. E não foi isso que eu fiz? Pessoal, Gabriel, aí comprei de você. Você olha só, você investiu na minha mentoria, você ganhou eu como cliente, você ganhou os representantes da mentoria como cliente, então assim, a mentoria foi de graça pra ti. Você tava chegando, eu tava negociando com o Júlio. Júlio, pô, eu preciso de um carro, tô aqui em São Paulo. Eu falei, mas tá chovendo, calma. Então, você aprende com os caras. Então, para mim, cara, é muito claro para mim que todo representante comercial, todo empresário, ele é um mentor para mim. Então, eu não abro mão no meu negócio de estar nessa frente, de estar conversando. Então, hoje a minha empresa tem toda uma estrutura, né, das pessoas que me dão esse suporte, mas eu não quis ainda abrir a mão de estar com o cara na ponta. De você ter esse contato direto comigo. Acho que você foi, quando eu morava em Curitiba, você foi umas 2 vezes para Curitiba, não deu pra gente se conhecer, porque eu tava viajando e tal. Uma das vezes, a outra eu tava, não lembro o que era. Mas você me ligar e falar, cara, eu tô em Curitiba, tô até... Sempre que eu vou para alguma cidade, tem representante da cidade, eu falo, cara, vamos se encontrar. Ali em Floripa tem vários representantes que me encontram, vamos almoçar. Porque, cara, no final das contas, é nessas conversas que eu vou tendo vários insights, né, que me faz conhecer mais sobre a representação, que eu vou estreitando, que me dá ideias de novos negócios. E no final das contas é aquilo que a gente mais fala, né? Construindo boas amizades. No final do dia, você ter amigos é foda. Né? No final do dia a gente, cara, pô... É isso que leva pra vida, né? É isso que leva pra vida. Rodrigão,
Me tira uma dúvida. Por que você, com uma empresa com 12 funcionários, completamente consolidado dentro da representação, eu não conheço outra coisa de mentor de representantes? Não, até faria parte, não teria problema para mim. Por que você resolveu dar essa guinada porque ensinar não é fácil, né? Você tem que saber que a tua comunicação tem que chegar no cara, o cara tem que aprender, e ele tem que querer aprender. Cara, essa transição, né, de ser representante para ser mentor... Qual foi o teu dia 1? O dia 1, na verdade, foi... tudo começou quando eu tinha 24 anos de idade. Então, com 24 anos de idade, eu era gerente de representantes comerciais e eu tinha um representante na minha equipe. Você vai entender o que eu vou te contar aqui agora. Tem muita gente que fala, Rodrigo, por que você é um mentor de representante? Com 24 anos de idade, eu era gestor de uma empresa e eu liderava os representantes da Regional Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu tinha um time de representantes nos 3 estados. E eu tinha um representante que ele era o top 1 da minha regional do Sul e ele estava sempre entre o top 5 Brasil. Então, era o 0,1%. Baita vendedor, certo? Baita vendedor. Claro, o cara pica. Faturava pra caramba. E ele era um representante que sempre que eu precisava entregar algum resultado adicional, tal, eu falei, cara, ô Gabriel, consegue me ajudar aí, cara? Tem algum cliente da sua região que a gente consegue fazer alguma negociação diferenciada? Porque outros representantes não bateram a meta, eu tô precisando trazer um volume para regional. É um cara que sempre me ajudava. E ele ia lá e me ajudava. Batia a meta dele e ainda me ajudava a cobrir buraco de outros representantes que não batiam a meta deles. Pô, o cara brabo. E aí teve teve uma vez que eu combinei de sair com ele. Eu liguei com 1 semana de antecedência e eu falei com ele que eu queria trabalhar com ele na última semana do mês. Que esse era o meu papel como gestor, fazer rota e sair em campo com os representantes. E ele deu ok. Eu falei, cara, ele já estava com a meta batida. Eu falei, eu tô com algumas negociações aqui para fazer, eu queria rodar, fazer isso. O que você acha? Cara, tranquilo. E aí na semana seguinte, última semana do mês, eu fui trabalhar com ele. E aí ele foi me buscar no aeroporto. E antes de sair do aeroporto, ele falou, Rodrigão, cara, eu preciso te falar um negócio que eu não tive coragem de dizer, mas eu tô passando por uma situação financeira extremamente complicada. Eu não tenho dinheiro para trabalhar contigo nessa última semana do mês. Para trabalhar? Eu não tenho semana para rodar almoço, eu não tenho dinheiro para ir nos restaurantes, mesmo sabendo que eu ia pagar, ele tava assim, cara, eu tô sem grana, tô fudido. Nossa, o cara abriu o coração, imagina o orgulho. E aí, nessa hora, cara, eu fiquei pensando olha aqui, assim... olha aqui. Toda vez que eu fiquei pensando assim, cara, como é que pode... Para que ganha também. Eu escutei aquilo, né, entendi, fui complacente ali com o que ele tava passando, só que dentro da minha cabeça, cara, começou a entrar em parafusos. Eu comecei a pensar, como é que pode o Gabriel... 1% da... O cara mais pica da minha equipe, o cara que mais vende, né, top 5 Brasil, tá sem dinheiro. E eu sabia quanto que ele ganhava de comissão, porque eu assinava o relatório. Eu assinava, eu tinha acesso. E, cara, o cara ganhava bem. Eu falei, como é que pode esse cara tá sem dinheiro no final do mês? E aí, nesse dia, Gabriel, foi quando a chave virou para mim. Foi nesse dia que eu entendi que o representante comercial não era um vendedor autônomo. Ele era um empresário. Top. E que não adiantava ele ser um bom vendedor, se ele não fosse um bom empresário, ele não ia ter grana. Ele ia... É o perfil do cara que sabe ganhar dinheiro, mas não sabe construir uma empresa, mas não sabe ter segurança financeira. Então, o bom vendedor, ele ganha dinheiro com facilidade, mas ele não sabe manter o dinheiro. Ele não sabe fazer a gestão. Ele ia ficar aqui para sempre. Para sempre. Então, ele é um cara que, para representada, para mim, ele era ótimo. Para os clientes, ele era ótimo, porque ele era... Mas ele não estava sendo ótimo para a própria empresa dele, para ele. Para a família dele. Para a família dele, o cara estava quebrado. Nossa, chega a me emocionar, meu. Nessa hora, caiu essa ficha para mim. E aí eu falo que daí em diante, né, e eu fiquei 14 anos trabalhando como gerente de representantes, todo representante que eu ia trabalhar, eu queria conhecer o lado empresário do representante.
Ah, você entrou. Puta que da hora, que massa. E aí eu comecei a me interessar pelo lado empresário. E ficou muito claro para mim que quanto mais eu ensinava os representantes a serem melhores empresários e ter gestão da carteira de clientes, curva ABC, CRM, serem mais planejados, melhores resultados eu entregava na minha regional. Então eu comecei a perceber que o meu papel como gerente não era cobrar venda. Não era isso que ia melhorar o resultado da minha regional. O que estava melhorando o resultado da minha regional é ajudar esses caras a terem mais tempo, a serem mais planejados, porque dessa forma eles vendiam mais e melhor. A saúde da empresa. Nossa, que então ficou muito claro para mim que, bicho, o cara não adianta ele ser um bom vendedor se ele não é um bom empresário. Por mais que o representante seja um bom vendedor, se ele não é um bom empresário do próprio negócio, os resultados vão ser limitados. Então vamos lá na construção da história. E aí nesse dia ficou muito claro, né? E aí eu fui construindo essa musculatura que eu tenho hoje para ajudar representantes a serem melhores empresários. E aí eu, enquanto representante, né, ficou muito claro para mim que eu consegui construir aquilo que eu ensinei durante muitos anos como gestor, né? E eu poderia replicar isso para outras pessoas. E aí eu comecei a colocar a cara na internet. E aí foi exatamente na pandemia. E cara, na pandemia eu tinha a empresa de representação e já tinha o projeto de treinamento de representantes. Só que eu fazia os dois juntos. E eu sabia que não eram os dois que eu ia fazer da minha vida. Ou era um ou era outro. E na pandemia, Gabriel, literalmente, eu me ajoelhava todos os dias de manhã e eu pedia sinais para Deus para saber o que ia ser da minha vida dali em diante. Acho que todo mundo ficou muito reflexivo na pandemia, né? Com certeza. Dentro de casa, pandemia, um monte de gente morrendo e tal. E, cara, eu literalmente, todo dia de manhã, eu ajoelhava e perguntava para Deus, pedia para Deus sinais. Deus, o que vai ser da minha... E porque eu tava nesse dilema, porque a representação, porra, me dava muito dinheiro. Eu tirava mais de 100 pau de comissão por mês, com uma empresa crescendo cada vez mais, e todo mundo falava, cara, tu é maluco. Meu pai falava, como é que tu vai abrir mão desse negócio? Uhum. Você nunca uma mina de ouro. E ele foi representante muito tempo, aquela pressão, tu não pode deixar de ser representante. E eu arrepiado falar, mas eu queria o digital, porque o digital também tinha aquele negócio de ensinar, de tal, e aí eu pedia sinais. E na pandemia, cara, eu fiz live todos os dias. Todos os dias eu fazia live para ajudar os representantes, para dar uma palavra de incentivo, para ajudar eles a passarem por aquilo de alguma forma. E eu recebia cada mensagem, cara. Teve um cara que me marcou muito, que ele mandou uma mensagem, Rodrigo, você não me conhece e tal, mas eu tô assistindo todas as suas lives. Eu tenho um sério problema de depressão. Puta né? que pariu. E se não fosse você nessa pandemia, cara, eu não sei o que seria de mim. Eu falei, cara, sinal. É muito maior, né, mano? Sinal. Do que a gente pensa que é. E aí tinha um representante, o Thiago. Não sei se tu conheceu o Thiago. O Thiago, ele entrou na primeira turma de mentoria da mentoria, lá em 2018. E quando ele entrou assim pra mim, Rodrigo, eu trabalho na área de cosméticos e eu tô querendo abandonar essa área, eu quero ir pra outra área. Ele tava todo quebrado. Os resultados de venda dele estavam ruins. E eu falei, cara, não sai do segmento que você atua. Porque se nesse momento desafiador já está difícil, imagina você começar um negócio do zero, em plena pandemia. Mantenha o que você faz e vamos tentar melhorar os seus resultados. Gabriel, durante a pandemia, esse cara já era representante há 10 anos. Nossa, tipo eu, de 11 anos. Ele bateu o recorde de faturamento do negócio dele. Puta que pariu, meu irmão. Que bênção, né? E tudo isso está registrado, tá? O Thiago está dentro do grupo da mentoria. Eu conheço o Thiago, é de São Paulo? Não, o Thiago ele é de Natal ou Recife, não sei. Recorde de faturamento. E eu falei, sinal. E eu comecei a receber representantes tendo resultado, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí, fora isso, eu sempre tive um sonho muito grande de trazer minhas filhas para morar comigo. Uma vida muito corrida antes. Né, a vida viajando a vida inteira, depois como representante também, aquela rotina de nunca estar em casa, e eu era pai solteiro, e eu falei, cara, e trabalhando no digital, eu vi que era grande oportunidade de eu trazer minhas filhas para morar comigo. E aí nessa,
um dos gerentes de uma das representadas que eu representava, eu falei para ele, cara, eu quero vender minha empresa. E ele quis comprar. Nossa. Aí fiz todo um processo de negociação com ele. Colocou no bolso. Né? Vendi a minha empresa e vender uma empresa de representação hoje quase ninguém vende. Porque o que ela vale? Tipo, vale a carteira de clientes. Só que a minha empresa, o valuation da minha empresa, ele era sólido. Porque qualquer um que olhava para a minha empresa tinha 12 funcionários, tinha carteira de cliente, tinha faturamento, tinha receita, né? Tinha as despesas. Era pegar e tocar. Era uma empresa que... Não, isso aqui é uma empresa. E aí esses gerentes também sempre tinham um sonho de ser representante. Falou, cara, eu quero a sua empresa. E aí eu negociei com ele durante um ano, né? A gente fez esse processo de transição, eu fui tirando o meu time de campo, fui introduzindo ele nas empresas e nos contratos. Depois eu comecei a fazer uma retirada semestral para fazer ali o fechamento da negociação que a gente fez. E aí depois eu saí por completo, ele ficou com a empresa. E eu fui focar 100% no digital. Porra, que E aqui estou. Aqui estou mais um dia. Ai, muita aula. Muita aula. Pra gente finalizar aqui, como que essa galera começou a te enxergar, esses caras, do digital mesmo, esses caras maiores, assim, como que foi a história, como é que eles começaram a chegar até o Rodrigo? Cara, porque isso precisa, cara. Desculpa cortar, Rodrigo, mas dentro da representação não tem, velho. Não tem alguém preocupado com isso aqui. E a representação é o que move o Brasil, porque nós somos todos bem pequenininhos, cara. Perto do todo, se a gente se juntar, que nem ali no grupo ali, nós somos, fatura pra caralho. Mas é cada um com o seu faturamento. Mas sabia que representação comercial é o modelo de venda mais utilizado no Brasil hoje. Ganha de qualquer modelo de venda, de televendas, CLT, representação comercial. Esse dado que me deu, inclusive, foi o Thiago Concer. Né? É a força de vendas mais utilizada no Brasil hoje. E olha que engraçado isso, né? Então, como que eu comecei nesse mercado? Como que começou a minha empresa de educação? Porque a minha empresa é uma empresa de educação. Eu não sou um vendedor de curso, um vendedor de mentoria. Top. Eu sou uma empresa de educação empresarial. Como que ela começou? Ajudando o representante a ser o melhor empresário. E aí, ajudando o representante a ser o melhor empresário, o Gabriel começou a se destacar. Aí o gerente do Gabriel, da Servol, falou, Gabriel, o que aconteceu, bicho, que você triplicou? Cara, tô fazendo a mentoria com o Rodrigo. Quem é esse Rodrigo? Aí o Thiago se destacou. Então, ajudando o representante comercial a se destacar na ponta, eu comecei a chamar a atenção das empresas. Então, por isso que hoje eu estou dando muita palestra em convenção. Top. Né? E estou dando muita consultoria para as empresas, que eu estou ajudando as empresas agora a ter uma gestão e liderança sobre representantes comerciais. E aí, como que começou toda essa esteira de produto? Ajudando o representante se destaca, se destacando, a empresa quer entender o que está acontecendo, ele fala sobre o meu trabalho, a empresa me contrata para uma palestra, eu vou lá dar uma palestra, a galera gosta, eu falo que eu tenho uma consultoria, ele se interessa pela consultoria, eu ajudo ele na consultoria e o resultado da empresa aumenta. Né? E aí eu comecei a construir, né, um modelo de negócio hoje, que é um modelo único no Brasil, que ninguém faz o que eu estou fazendo, que é ajudar as empresas a terem melhores resultados através de representantes, através de um modelo que seja específico de representação comercial. E isso vem chamando a atenção. Né? Então, por exemplo, o Thiago Concer é um parceiro meu de negócio. Hoje eu sou o mentor da comunidade dele. Né? Então, eu sou um sócio dele dentro dessa comunidade, onde eu sou o responsável por toda a parte de representantes comerciais. Né? E é o primeiro curso no Brasil reconhecido pelo MEC. Nossa, que da hora. Para representantes comerciais. Pô, que massa, Deus abençoe. Que pica. Do caralho. E aí tem em Floripa o Marcelo Germano. Ah, eu já conheço de internet. Ele é seu parceiro? O Germano, a gente é parceiro comercial também, então sempre que ele tem um cliente lá, Rodrigo, tem uma indústria aqui que está precisando ter um melhor resultado através de representante, ou que quer construir um time de representantes, ele vai lá e me conecta. Então hoje eu sou o cara que essas grandes empresas, essas grandes referências no Brasil estão utilizando como braço, né, para resolver um problema que quase ninguém resolve. Que é difícil resolver. Tá saindo um cara de bom vendedor para um líder. E aí o meu papel o que é? Hoje a minha empresa de educação tem 2 braços. Né? Eu ajudo o representante,
que é o Gabriel. O Gabriel entra para minha mentoria, eu te ajudo. E eu ajudo empresas que querem ter melhores resultados através de representantes comerciais. Seja reestruturando a empresa, né, ou desenvolvendo a liderança para gerir e liderar melhor os representantes comerciais. Top. Irmão, para a gente finalizar, dá um conselho pro cara que está começando na representação comercial. Cara, pro cara que está começando e pro cara que tem 20 anos também. Porque às vezes o cara que tem 20 anos, o automatismo dele acaba que ele perde o eterno aprendiz, né? Cara, o meu conselho para quem está começando é que, primeiro, você constrói um CNPJ forte para depois construir um CPF forte. O que isso quer dizer? Quando a gente entra na representação comercial, é muito comum a gente ganhar dinheiro com muita velocidade. Né? E quando o representante ganha dinheiro com muita velocidade, se ele não tem uma boa gestão, ele começa a aumentar muito o patrimônio dele de pessoa física. Então ele quer enriquecer a pessoa física, mas não enriquece a empresa. Então antes de querer ter um CPF rico, né, tenha um CNPJ forte. Top. O CNPJ forte é o quê? Constrói pelo menos 6 meses, né, de reserva de emergência para sua empresa. E a partir disso começa a comprar um apartamento, trocar de carro. Porque quando a gente faz o contrário, o que acontece? A gente ganha dinheiro, a gente aloca e você sabe como é que é? Pô, vou mudar de apartamento. O cara mora de aluguel. Paga lá 2, 3 contos de aluguel, começa a ganhar dinheiro. Pô, eu consigo pagar 6 contos de aluguel. Só que quando você vai para um prédio novo, todo mundo lá tem um carro diferente. Né? O ambiente é diferente. A roupa é restaurante. A mulher começa a perceber, né, que o marido está ganhando mais, o salão ali naquela região é melhor. Então, muito foda. O padrão pensando de vida, globalmente. A pressão financeira vai aumentando. E quando eu aumento essa pressão financeira no CPF sem ter um CNPJ bem estruturado, qualquer dor de barriga que der no seu negócio, você vai sofrer uma pressão muito grande para sustentar essa vida de pessoa física que a sua pessoa jurídica não dá conta de sustentar. Então o meu conselho para quem está começando é, primeiro, enriqueça o CNPJ para depois enriquecer o CPF. Né? E tenha muito claro que, por mais que você seja um bom vendedor, o que vai te fazer ter prosperidade na representação comercial é você conectar a habilidade de ser um bom vendedor com gestão e liderança. Gestor e líder. Né? Então é muito importante entender que eu vou ter essa fase minha de ser um bom vendedor, depois eu preciso ser um cara estrategista e aí depois eu tenho que me tornar um líder para fazer a empresa crescer cada vez mais. Muito bom. E para quem está há muito tempo no mercado, o meu conselho é as coisas acontecem para quem está sempre se desenvolvendo. Né? Cada tamanho e fase da sua empresa vai exigir que você seja um representante diferente. O que isso quer dizer? Quando você começou aqui, quanto que a sua empresa faturava aqui? 25 milhões? De venda, né? De faturamento. O Gabriel que fazia a gestão dessa empresa é o mesmo Gabriel que precisa fazer a gestão de uma empresa de 70 milhões mês? Ano? Não. Então, cada fase e tamanho da sua empresa vai exigir que você desenvolva habilidades novas. Sentar em novas mesas. Então, esse Gabriel aqui de 25 milhões era o Gabriel que bastava ser um bom vendedor que o resultado acontecia. Mas para eu ir para 48 milhões, eu tenho que trazer alguém para trabalhar comigo. Eu preciso desenvolver uma habilidade nova, preciso ser um líder, preciso fazer gestão. A partir do momento que eu trago essa pessoa, eu preciso pensar em novos negócios, eu preciso desenvolver novas habilidades. Então, o meu conselho, né, para quem já está há muito tempo no mercado, é que cada fase e tamanho da sua empresa vai exigir que você seja um profissional diferente, desenvolvendo novas habilidades para continuar crescendo cada vez mais. Esse é o Rodrigo Prado, meu amigo, e eu tenho a honra de chamar de mentor. Cliente. Deus abençoe a todos. Amém. Tirou a onda. Porra. Valeu, meu irmão. Obrigado. Over delivery. Melhor do que esperado, né?